ouvinte, seja bem-vinda e bem-vindo à Rádio Defensoria. Está no ar o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar a gente nesta edição. Aumenta o volume e vem com a gente. Nós estamos recebendo hoje a Letícia Barbosa, que é a coordenadora nacional do Movimento Correnteza, que faz a gestão do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Roraima, o DCE, para uma conversa sobre as ações realizadas pela representação estudantil na defesa dos direitos dos alunos. O DCE, entidade máxima de representação dos estudantes, tem na gestão Maré do Norte uma atuação destacada no enfrentamento de opressões e na promoção de um ambiente universitário mais seguro e inclusivo. Conversamos também sobre a recente sanção do novo marco regulatório do ensino à distância, EAD, e Letícia analisa os impactos dessa legislação na vida acadêmica. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia, Gislaine. Bom dia, ouvintes. Letícia, para começar, como você define o papel do DCE dentro da Universidade Federal de Roraima hoje? Então, atualmente a gente tem passado por anos consecutivos de muita dificuldade nas universidades brasileiras, né? Principalmente quando a gente fala das universidades públicas, porque a gente está falando de um grande desmonte financeiro da educação que traz enormes prejuízos ao funcionamento da universidade e à permanência dos estudantes, né? Uhum. Então, atualmente, a principal função do DCE da Universidade Federal de Roraima, assim como, imagino, dos outros DCEs das universidades públicas, é de defender o funcionamento da universidade e a permanência dos estudantes, né? Uhum. Então, a principal bandeira que a gente levanta no DCE é da assistência estudantil, que é o apoio que a universidade dá para o estudante permanecer na graduação do início ao fim da graduação e conseguir finalizar uma graduação com qualidade, a partir do apoio com transporte, alimentação, o funcionamento do RU, auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio creche, né? Então, atualmente, a gente tem essa função, enquanto DCE, de representar os interesses estudantis, tendo como base o que eles necessitam para ter uma graduação de qualidade. Uhum. E quais têm sido as principais bandeiras da gestão Maré do Norte? Então, as principais bandeiras têm sido, para além da assistência estudantil, né, defender o bom funcionamento do restaurante universitário, o auxílio transporte, todos os auxílios e bolsas que as universidades oferecem, tanto com o orçamento da própria universidade, quanto as bolsas que vêm de financiamento das outras agências, como a CAPES, CNPq, né, garantir o funcionamento de tudo isso. A gente tem como principal bandeira também, principalmente nesse atual período, falar da questão do combate às opressões dentro das universidades, né, dentro do UFRR, no caso, né? Tornar a universidade um ambiente seguro, né, e um ambiente inclusivo, um ambiente acessível para todos os estudantes. Uhum. Recentemente, o DCE esteve à frente de uma manifestação contra casos de racismo, homofobia e misoginia na UFRR. Como foi a organização dessa mobilização e qual foi a resposta da universidade? Então, aproveitar para falar também. Recentemente, a universidade está passando por auditorias pela CGU, né? A CGU tem feito auditorias dentro da universidade e tem tratado diversas pautas, desde as políticas de assistência estudantil até as políticas de ações afirmativas e as políticas de combate ao assédio moral e sexual e todas as políticas que envolvem, né, a questão do combate às opressões dentro da universidade. Então, nós fizemos a mobilização contra o assédio moral, contra o assédio sexual, contra o racismo e todo tipo de violência na universidade, para a gente conseguir, principalmente, pautar dentro da gestão da universidade que a gente precisa cada dia mais de uma universidade que seja mais segura para os estudantes, que seja mais inclusiva para os estudantes, né? E tornar esse ambiente universitário um ambiente menos hostil e também se posicionar contra a impunidade nos processos administrativos. Eu acho que uma grande problemática que a gente ainda passa dentro das universidades brasileiras é o quanto que esse assédio moral, assédio sexual é silenciado dentro da universidade, né? E o quanto que muitas vezes a impunidade está cada dia mais presente, mais crescente, em contraposição com sanções de fato que
punam, né, esse tipo de prática. E como o DCE se articula com outras entidades estudantis, como a UNE, por exemplo, e com os centros acadêmicos da própria universidade? Então, o Estatuto do DCE estabelece que dentro da organização administrativa do DCE, nós temos uma instância que se chama Conselho de Representantes, o CORE, e do Conselho de Representantes estão todos os presidentes dos centros acadêmicos da UFRR e todos os representantes discentes em outras instâncias, como os conselhos superiores da universidade, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário, o CUNE e o CEP, e também dentro dos conselhos de centro. Então, assim, essa instância ligada ao DCE agrupa todos os representantes discentes da Universidade Federal. Ela tem reuniões periódicas e, a partir disso, o DCE se comunica sempre com todos os outros centros acadêmicos e todos os outros representantes discentes, né? Então, a gente tem uma comunicação direta com os outros centros acadêmicos e os outros representantes discentes justamente para a gente ficar a par das demandas da universidade e dos outros cursos, outros centros, né? Outros blocos, outras unidades acadêmicas, de forma totalmente direta e rápida, né? Para além disso, o movimento Correnteza tem representantes, diretores da UNE, dentro da União Nacional dos Estudantes, né? Esses diretores, com frequência, nos visitam, né? No ano passado, nós tivemos a visita da diretora de mulheres da UNE, a Eunice, que esteve aqui. E esse ano, agora no final desse mês de junho, nós teremos a visita da primeira vice-presidenta da UNE, que é do movimento Correnteza, que vai estar aqui com a gente na UFRR. E vamos fazer também plenária com os estudantes, vamos se juntar aos estudantes para a gente ter essa conversa sempre, né? Para entender quais que são as demandas estudantis. Uhum. E que tipos de serviço o DCE oferece diretamente aos estudantes e como esses serviços impactam o cotidiano acadêmico? Então, é porque, na verdade, eu sempre gosto de comentar, de falar, né? O DCE, ele não é uma central de serviços, né? Ele é uma entidade que serve para organizar as lutas estudantis, né? Ele serve para organizar as demandas estudantis. E aí muitas pessoas acabam, às vezes, confundindo o DCE como uma central de serviços e achando que a gente tem a obrigação, por exemplo, o DCE tem a obrigação de... Meu prédio aqui tem um bebedouro não funcionando. O DCE quem vai lá e quem vai consertar o bebedouro? Não é, né? A gente vai organizar aqui aqueles estudantes para que eles entendam a importância deles se mobilizarem em prol, vamos supor, daquele bebedouro que está à mesa sem funcionar dentro da universidade, porque o bebedouro, né, o acesso à água, né, também é um direito fundamental do estudante dentro da instituição de ensino. Então, assim, bem mais do que serviços, né, a gente está bem mais, na verdade, para organizar os estudantes, né, fazer a formação dos estudantes para que eles entendam como se mobilizar em prol das causas que eles necessitam. Mas, então, é mais ou menos isso que a gente faz. E, para além disso também, todo semestre a gente faz um mutirão, né, um mutirão de inscrições dos estudantes nos auxílios estudantis, que a gente chama de mutirão do cadastro único, né? Essa ação é desenvolvida pelo DCE desde a época que eu era presidenta, lá em 2022 e 2023. Nós criamos o Mutirão do Cadastro Único, e o Mutirão do Cadastro Único é uma ação que ela é desenvolvida pelo DCE até hoje, né? Porque os estudantes têm muita dificuldade no cadastro mesmo, né? Para se cadastrar na assistência estudantil é um cadastro bem burocrático, bem demorado. E aí a gente se junta ao DCE e faz uma semana inteira, manhã, tarde e noite, de mutirão de inscrição dos estudantes no cadastro único, né? A gente atende principalmente o INSICIRAM, o Instituto de Formação Superior Indígena, é onde encontram mais dificuldades, estudantes encontram mais dificuldades, né? Do INSICIRAM, da educação do campo, de se inscrever no cadastro único. E aí a gente fica fazendo isso, de fato, é um serviço, né? Esse, de fato, especificamente, é um serviço que a gente
presta aos estudantes, mas com o intuito mesmo deles entenderem, né, e de cada um da própria universidade também entender da necessidade de tornar mais acessível a assistência estudantil, né? Então isso, de certa forma, a gente faz também em forma de protesto, né, de que a universidade não torna tão acessível o acesso à assistência estudantil, então os próprios estudantes precisam ir lá e fazer isso pelos estudantes. Tem muitos estudantes que têm essas assistências? Então, o Programa Nacional de Assistência Estudantil virou lei, inclusive. Agora eu não vou recordar se foi no início desse ano ou no ano passado. O tempo tá passando tão rápido. Tá mesmo. Né? Mas o PNAES, que a gente chama, né? O Programa Nacional de Assistência Estudantil virou lei. E foi uma grande conquista porque a gente já vinha há muito tempo, né? Se não estou enganada, há mais de 10 anos, o Programa Nacional de Assistência Estudantil ele é só um programa, né? Então, ele prevê ali que a universidade deve dar apoio na moradia, na alimentação, no transporte, no auxílio inclusão, no auxílio acessibilidade, no auxílio inclusão digital, no auxílio creche, né? Ele prevê vários eixos de assistência estudantil, de assistência que a universidade pode dar ao estudante. Mas não é uma lei, não é obrigatório, né? Não tem respaldo, então, jurídico. Então, assim, a gente teve esse grande avanço no ano passado com o Programa Nacional de Assistência Estudantil, mas para além da regulamentação da assistência estudantil, a gente precisa de investimento, porque não adianta a gente ter uma lei, né, que obriga as universidades a prestarem assistência estudantil e não ter investimento suficiente do governo federal para que as universidades de fato possam implementar de forma efetiva, né, e de forma ampla a assistência estudantil. Atualmente na UFRR, claro, né, eu acredito que nenhuma universidade no Brasil atualmente tem, digamos, o número que consiga suficiente. Atender, que consiga atender todo mundo que precisa, exatamente. Né? Nenhuma universidade consegue atender suficientemente a assistência estudantil, justamente por causa dessa questão de investimento mesmo, né? De orçamento para assistência estudantil. Na Universidade Federal, a gente tem uma quantidade razoável, né? Eu diria que melhor do que em muitas universidades por onde eu já passei, né? A assistência estudantil atende uma quantidade razoável de estudantes, mas está longe, é óbvio, do ideal ou do suficiente, né? E assim, lembrar, por exemplo, a Universidade Estadual não tem assistência estudantil, né? Ela só não tem RU, não tem auxílio, então... É bem difícil, né? Sim. E quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pelo DCE, da Universidade Federal? Eu diria que é o orçamento, né? Sempre. Eu diria que para a educação, na verdade, né? Eu diria não só para o DCE da UFRR, mas eu acho que é uma pauta comum. Hoje, inclusive, dia 29 de maio, é um dia que a gente está em luta em todas as universidades do Brasil. A Uni puxou, né, um ato nacional, o dia 29M, contra o corte orçamentário na educação, né? A favor do orçamento para a educação. Então, eu diria que o grande desafio que a gente tem é justamente a questão do orçamento para as universidades, né? Acho que, não sei se a gente vai falar disso depois, mas a gente tá passando por... Durante a aprovação da LOA desse ano, que já foi aprovada bem atrasada, né? Já houve um corte no orçamento das universidades e... No dia 30 de abril, o governo federal decretou, né, instituiu um decreto em que limitava o empenho das universidades mensalmente, né? Então, assim, a universidade mensalmente tinha menos que o suficiente para arcar com as despesas. E aí isso afeta a assistência estudantil, afeta o funcionamento do RU, afeta o funcionamento de terceirizados, né? Afeta tudo dentro da universidade. Então, acho que o grande problema das universidades tem sido que elas, de fato, estão passando por um colapso financeiro. E como os estudantes podem participar mais ativamente do DCE e das pautas estudantis? Os estudantes... O
que a gente mais pretende é trazer esses estudantes mais para próximo das pautas estudantis e das mobilizações. Hoje, por exemplo, a gente tem um ato, 29 de maio, né, contra o corte orçamentário, e eu acho que a participação dos estudantes, né, para que eles tenham esse entendimento, esse conhecimento também do que está acontecendo nacionalmente com a educação pública superior, é o crucial, né? É o mais importante, que os estudantes estejam a par disso, que participem das mobilizações, se juntem ao movimento estudantil, se integrem ao movimento estudantil nos seus cursos, no DCE mesmo, né? Nas diretorias do DCE, que estejam nas atividades, que estejam nas assembleias, participem das assembleias. Acho que é o que os estudantes mais podem fazer, é se juntarem ao movimento estudantil, terem um entendimento enquanto classe estudantil, terem essa consciência de classe enquanto estudantes e entenderem que se a gente não lutar por uma educação pública de qualidade, a gente não terá. Uhum. Existe algum projeto ou campanha futura que você gostaria de destacar? Bom, além dessa do 29 de maio, né, que é hoje, no caso, eu gostaria de destacar também que logo mais a gente vai passar pelo Congresso da União Nacional dos Estudantes, o Congresso da UNE, né? O Congresso da UNE, ele é o maior fórum deliberativo de estudantes da América Latina. A UNE é uma grande entidade, uma entidade histórica, né? Mas a gente vem passando momentos na UNE em que a gente precisa de uma transformação da política dentro da UNE, a política que rege a União Nacional dos Estudantes, né? A gente precisa de uma União Nacional dos Estudantes que seja mais combativa na defesa dos direitos dos estudantes. Então, vai ter o Congresso da UNE esse ano, e a UNE vai trocar de diretoria. No Congresso da UNE é quando a gente troca a diretoria da UNE e, naturalmente, quem vota nisso são os estudantes. Cada universidade elege delegados, né? Os delegados são eleitos a partir do número proporcional, a quantidade de delegados vem de um número proporcional do número de estudantes que tem aquela universidade. Então, por exemplo, na Federal de Roraima a gente tem 8.000 estudantes. Nossa, nós levamos tudo isso. É pouco. 8.000 estudantes. Nós levamos 8 delegados, né, para o Congresso da UNE. A proporção é de 1 a cada 1.000, para votar na próxima diretoria que vai gerir a entidade e automaticamente vai dar a letra do movimento estudantil, da pauta do movimento estudantil no Brasil nos próximos 2 anos, né? Então, eu acho que é a grande campanha, a campanha da UNE, que vai acontecer agora nesse mês de junho, e o congresso acontece em julho, né? Em outras universidades, as eleições para delegados já aconteceram. E aqui na UFRR, a eleição para delegado ao CONUNE, ao Congresso da UNE, vai acontecer no dia 25 de junho. E aí é quando a gente precisa do apoio dos estudantes e da participação dos estudantes nessa grande eleição, né? Porque a gente precisa definir novamente os rumos do movimento estudantil no Brasil. E como que o DCE avalia a sanção do novo marco regulatório do ensino à distância, sancionado agora em maio? A gente tem grandes problemáticas também quando se trata da educação privada, né? Da educação paga. Boa parte dessa problemática se vem de que os grandes monopólios da educação, que a gente chama dos tubarões da educação, né? Os conglomerados da educação, eles fazem, na verdade, uma grande farra. Né? Uma grande farra na educação privada, no sentido de fazerem o que querem, né? Por exemplo, a gente paga por um curso presencial e 40% desse curso, 40%, quase metade desse curso que é pago, né, na modalidade presencial, 40% desse curso pode ser ofertado de forma online, remota, né? Então, assim, fora isso, as mensalidades abusivas, que aumentam de mês em mês, de ano em ano, aumentam as mensalidades. E, além disso, uma grande farra financeira, mesmo econômica, desses grandes monopólios da educação, no sentido de que as faculdades vão se juntando a grandes conglomerados que já viram não sei quantas faculdades dentro de um mesmo grupo econômico, né? Então, vamos supor, o mesmo grupo econômico, muitas vezes, é dono de 4 ou 5 faculdades, né?
Isso é uma farra. Isso é uma farra financeira, né? Uma farra capitalista que esses grandes conglomerados, esses monopólios da educação fazem na educação brasileira e muitas vezes com o respaldo do Estado. Eles recebem recurso público também, né? Exatamente, recebendo recurso público, recebendo apoio estatal, né, para manter essa grande farra na educação. E é por isso que a gente sempre fala, né? Eu acho que uma fala do movimento estudantil, uma bandeira do movimento estudantil é a educação não é mercadoria. Né? Se você paga, não deveria, a educação não é mercadoria. Né? Então, a gente é a favor daquele entendimento de que é necessário que o governo invista, por outro lado, né, bem mais na educação pública, na abertura de vagas para a educação pública, do que está apoiando o capital financeiro. Né? E, na sua visão, quais são os principais avanços trazidos por esse novo marco regulatório? Certo. Eu acho que os principais avanços são a questão de alguns cursos que agora só podem ser exclusivamente ofertados na modalidade presencial, né? Curso de medicina, curso de direito, curso de psicologia, curso de odontologia, precisam necessariamente ser presenciais, né? Agora há o entendimento também de que os cursos de licenciatura e outras áreas da saúde, como nutrição, fisioterapia, são cursos que podem ser ofertados somente de forma semipresencial, não mais em forma remota, né? Não mais totalmente EAD. Acho que isso é um avanço, né? Acredito que, por outro lado, faltaram algumas áreas da saúde serem contempladas também no modelo exclusivamente presencial, né? Medicina veterinária, fisioterapia, porque algumas áreas, de fato, elas têm uma carga horária muito mais prática do que teórica, né? Então, isso foi um avanço, mas acho que também ainda ficou a desejar. E também ficou a desejar a questão dos 40% remoto, né? Você ainda paga por um curso presencial e se antes a universidade ainda podia ofertar 40% online, agora diminuiu para 30% online, né? Foi uma melhora, mas a gente entende ainda que não é o ideal, né? De certa forma não. A universidade, o grande empresário, né, dono daquela faculdade, ainda sai ganhando. Né? E a limitação da carga horária online nos cursos presenciais é uma conquista para o movimento estudantil? É uma conquista e é uma reivindicação muito antiga, né? Vou dar um exemplo. Desde o antepenúltimo congresso da Uni, né? Eu acho que desde o congresso da Uni de 2019, isso já era pautado, os 40% EAD. O movimento estudantil dentro das universidades privadas, porque ainda existe movimento estudantil dentro das universidades privadas. Aqui em Boa Vista a gente ainda carece, aqui em Roraima, né? Mas outras universidades privadas no país têm grandes movimentos estudantis e grandes DCEs dentro dessas universidades. Muito reivindicavam principalmente pelos 40%, contra os 40% EAD. O novo marco do ensino à distância, ele proíbe cursos 100% à distância, né? Qual a importância disso para a qualidade do ensino superior? Bastante. Porque ainda que a educação à distância ela não é um inimigo, né? Pelo contrário. Mas a educação à distância precisa ter regulamentações. Ela também precisa apresentar suas limitações, né? Também na questão do ensino-aprendizagem. A gente entende que tem cursos, principalmente esses que têm uma carga horária mais prática, né? Que eles ficam com toda certeza muito defasados se eles são totalmente ofertados de maneira remota, né? Os cursos da educação são também as licenciaturas, eu falo como uma pessoa da licenciatura, né? As licenciaturas são um desses cursos também, né? A área da saúde também fazem parte desses cursos, o direito também fazem parte desses cursos, né? Porque a gente entende que o curso também precisa ter, de certa forma, uma carga horária presencial para praticar aquilo que a necessidade do ensino e aprendizagem precisa que seja praticado presencialmente.
E o que muda para os estudantes com a exigência de avaliações presenciais e maior interação com os professores nos cursos de AD? Agora, com a necessidade das avaliações, os estudantes vão precisar, né? Eu acho que ter até uma preparação um pouco maior para fazer as avaliações. Grande parte do curso das universidades que ofertam EAD tem muita pouca interação dos estudantes com os professores. Muitas das vezes os professores gravam bem mais aulas assíncronas, as aulas que ficam gravadas o estudante só vai assistindo, do que as aulas síncronas, né? Que são as aulas que o estudante tem a interação ali ao vivo, digamos assim, mesmo que num ambiente virtual, mas está numa interação ao vivo com o professor. O fim dos polos EAD fantasmas, entre aspas, é uma medida muito esperada. A Universidade Federal já enfrentou problemas relacionados a esse tipo de estrutura? Então, inclusive, a universidade iniciou uma política agora, né, para esse ano, de expansão dos polos. Tá expandindo para o Cantar, para o Alto Alegre, né? Mas a Universidade Federal, eu acredito que em algum momento já passou, sim, por essa questão dos polos EADs fantasmas, né, dos polos fantasmas. Nos outros municípios acontecem principalmente, é uma questão que acontece principalmente fora da capital, né? Digo também em outros estados, não só aqui em Roraima, mas em outros estados. A questão do desmonte mesmo, digamos assim, da educação nos outros municípios, né? Muitas vezes o prédio acaba ficando, o polo acaba ficando abandonado, né? A universidade não tem recurso para manter aquele polo em outro município e acaba virando um polo fantasma, né? Então, eu acho que essa regulamentação foi extremamente importante. O novo limite de 70 alunos por turma é uma vitória contra a superlotação. Eu já achei 70 muito. Eu também. Isso também é uma realidade na Universidade Federal de Roraima? Na Universidade Federal até que não, né? É mais nas privadas, Isso, mas nas privadas é uma realidade, né? E assim, eu já ouvi depoimentos, relatos, né, de estudantes que estudam nas universidades privadas, de que a sala vira um total caos, né? Imagino. 70 alunos é muito estudante, é muito estudante mesmo. 30 estudantes dentro da universidade, né, em que a gente já tem aquele conteúdo que é um pouco mais dificultoso, já é um pouco difícil, imagine 70. A criação do INSAES é defendida pela UNE para fiscalizar o cumprimento das novas regras. O DCE apoia essa proposta? Sim, sim, nós apoiamos, sim. Assim como há outros órgãos de avaliação da educação superior pública, né, é necessário que haja órgãos também para avaliação, né, e manutenção e medição do desempenho na avaliação nas universidades privadas, na educação privada, né? Porque senão, de fato, como eu falei, vira só uma grande farra, né, dos conglomerados da educação pelo capital financeiro, pelo lucro, né? E aí, de fato, acaba formando um contingente de pessoas que muitas vezes não estão sequer com as habilidades necessárias para exercer aquela profissão. A redução do orçamento das universidades públicas contrasta com as novas exigências do marco regulatório. Como vocês estão enfrentando esse cenário? Nós, do Movimento Correnteza, a gente vê essa diminuição do orçamento público enquanto uma política econômica que vem sendo levada no Brasil já há algum tempo, né? Não dá para dizer que é recente, mas a diminuição do orçamento público para as universidades é uma política econômica que ela vem desmontando cada vez mais a educação pública no Brasil, muitas vezes em favor da educação privada, quando deveria ser bem ao contrário, né? As nossas universidades, elas são grandes conquistas que nós brasileiros temos, né? Conquistamos já há bastante tempo. E a gente precisa cada vez mais lutar pelo funcionamento, pela autonomia dessas universidades, né, e pelo ensino de qualidade, assim como pela assistência estudantil. A gente entende que as universidades públicas possuem um quadripé, né? É muito dito que é um tripé, mas a gente entende que é um quadripé, que é ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil. No Brasil que a gente vive hoje, não tem como o estudante
terminar uma graduação sem assistência estudantil, porque muitas vezes não dá para só estudar e não trabalhar, né? Então, é necessário que a universidade cada vez mais fomente a graduação dos estudantes, incentivem o povo brasileiro a estar dentro das universidades, se aperfeiçoando, se formando, né, para exercer suas profissões. Você falou agora para incentivar o povo, né? Eu entrevistei recentemente o Vitório, do Levante Popular, e ele falou uma frase muito bonita que ficou marcada para mim. Ele disse que a gente precisa pintar a universidade de povo. Che Guevara. Eu não sabia que era dele. Obrigada por me informar. Você quer deixar mais algum recado, Letícia, para os estudantes, para se engajarem na luta? Porque ninguém luta nada pra gente, a gente que tem que correr atrás, né? Exatamente. Eu acho que o recado que eu queria deixar é exatamente esse, né? De que a gente precisa cada vez mais, se a gente não tiver na luta, a gente não vai conseguir conquistar esse direito, que é um direito muito, muito bonito, como você falou, né? De pintar a universidade de povo, né? É um direito muito bonito de abrir as portas da universidade, tornar a universidade popular, né? Tornar o conhecimento, a educação superior popular. E a gente tem passado por tantos empecilhos que é muito claro que isso é um projeto, né? É muito claro que isso é um projeto. O desmonte da universidade pública no Brasil, ele é um projeto da classe dominante, né? Para que o povo não esteja a par dos seus direitos, né? Então, deixar esse recado para que cada estudante se junte a essa luta, se junte à luta pela universidade pública gratuita, que corre muito o risco de se perder. Infelizmente. Obrigada pela sua presença aqui, Letícia. Boa sorte na luta. Parabéns, né, por estar à frente desse movimento. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa se interessar e marca a Defensoria nas redes sociais, marca o DCE também. E muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.